Olá, amigos e amigas da revista Coach Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez edição número 132, que fala sobre construir sua marca pessoal. E essa ideia foi do Caleb, meu querido amigo Caleb Lu, que eu convidei para um outro tema, e aí, na conversa, pá, surgiu esse tema aqui, e numa velocidade calebiana, esse termo é novo, hein? Ele construiu uma rede e nós temos aqui lançando hoje um dossiê com 8 artigos sensacionais. Caleb, seja muito bem-vindo a esse nosso vídeo e gratidão pela sua participação nesse dossiê. Mais um dossiê, meu querido. Olá, Luciano, muito obrigado pelo convite. Oi, pessoal, bom estar aqui novamente com vocês, falando sobre esse tema que é muito legal, que é sobre construção de marca pessoal. Muito bom. Caleb, eu não sei se você tem ideia, mas nós nos conhecemos quando você participou daquele dossiê coordenado pela Maricélia, falando sobre pontos fortes, né? Aliás, você é o ninja dos pontos fortes. E isso foi em 2020 ou 21, se eu não me engano. De lá para cá, você tem ideia de quantos artigos você já tem aqui na revista? Olha, eu dei uma olhada, eu tenho 12 artigos, olha só que Meu legal. amigo, você está com 13 artigos. Tem 13 já? Ah, 13, melhor ainda. está com 13 artigos. Então, assim, pessoal, tem muita coisa do Caleb aqui. Ele já participou de uma coluna que ele fez uma sequência de artigos, estão sensacionais. Então, assim, tem muita coisa aqui de Caleb para você explorar e conhecer. Mas, Caleb, você já conhece a gente aqui, já sabe como é que funcionam os nossos papos, então vou fazer aquela famosa pergunta e vamos ver o que mudou. Preparado? Vamos lá. Caleb, quem é você? Acho que cada vez mais eu gosto de pensar, puxa, eu sou um montão de coisa, tá tudo bem. Talvez palavras não definam o suficiente, né, de quem eu seja ou quem cada pessoa é. Mas se a gente for olhar do lado profissional, sou um coach executivo que gosta muito de ajudar as pessoas a desenvolverem autoconhecimento e terem relações mais saudáveis, tanto com o trabalho quanto com si mesmas e com os outros. E aí, quem sou eu também, como família, eu tenho uma esposa, tenho 3 filhos, eu sou alguém que gosta muito de espiritualidade, acredito em Deus, gosto muito, né, de ler a Bíblia, de aprender mais, né, sobre como é que a gente pode, assim, viver mais feliz juntos, né, e em paz, buscando sempre, né, um olhar de, puxa, como é que nós seres humanos tão frágeis, a gente pode juntos ganhar força e poder construir coisas boas juntos. Muito bom. Caleb, esse tema é tão fantástico e tão oportuno nesse momento, aonde a gente diariamente é massacrado com essas mensagens de que você tem que ter uma imagem tal, você tem que falar do jeito tal e um monte de coisas. E ao mesmo tempo a gente vê a própria internet fazendo esse movimento de desmontar isso. E muitos influenciadores dizendo que você tem que ser autêntico. Então, há uns tempos atrás, você tinha que entrar dentro de uma caixa e ser o perfeitinho. Agora, esse negócio mudou completamente. Agora, o negócio é a autenticidade. Você tem que se mostrar vulnerável, coisa e tal. Para começar esse nosso papo, eu quero te trazer uma frase que eu ouvi essa frase a primeira vez, acho que há uns 45 anos atrás. Nem sei se você já estava aqui no planeta. É, um pouquinho antes, eu tenho 44. 44. Então foi por aí. Você estava nascendo e eu ouvi essa frase que é a definição de status. E ela é muito legal para a gente abrir esse nosso papo aqui. E essa definição diz que status é comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Então vamos lá, vamos usar essa frase aqui para a gente iniciar esse nosso papo. E aí, Caleb, como é essa questão da marca pessoal e a gente mostrar para o outro o que o outro quer ver, aquilo que a gente quer ver? Como é que funciona isso? Ah, excelente ponto. E essa frase eu lembro de ter lido num livro muito legal que falava sobre a gente pensar os valores da vida e tudo, e que a corrida do rato era exatamente essa, né? Era você poder juntar bens materiais para agradar pessoas que você nem gosta e se lotar da vida de coisas que você não precisa, né? Então, muito legal. E acho que aqui, algo que a gente tem de muito interessante, né? Se a gente for vendo agora como as gerações foram avançando junto com a tecnologia, você pega, tipo, meu filho tem 6 anos, ele assiste uns YouTubers,
É gente que no passado você diria, gente, uma pessoa dessa nunca poderia gravar um vídeo, né? Porque a gente estava acostumado antigamente, além de ser muito caro você fazer as gravações, para fazer você tinha o estúdio, você tinha, né, toda uma preparação. Eu lembro que achei muito interessante quando falaram, né, que a Rede Globo, ela treinava você para ter o sotaque da Rede Globo, que não era de nenhuma região, era um específico. E tinha uma pessoa que treinava o Luciano para poder falar daquele jeito, bom dia, boa noite, né? E aí a gente já dava como referência que o português de verdade deveria ser, por exemplo, o português do telejornal. E acho que a gente tem cada vez mais, dada que as tecnologias estão acessíveis, as redes sociais, né, as mídias sociais permitem que você poste seu próprio conteúdo, cada vez mais um caminho inverso, né, de que pessoas simples, pessoas do dia a dia estão contando o que estão fazendo e os outros estão interessados. Não precisa mais ser só aquela coisa, né, aquele glamour, aquela coisa gigante. Talvez no mundo corporativo a gente tenha algo um pouco diferente ainda, né? Porque a gente tem uma questão de cargos, tem a marca pessoal junto com a marca da empresa. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, ela não pode falar o que ela pensa mesmo, porque ela representa uma empresa. Daqui a pouco ela fala Uhum, alguma coisa que vai contra, talvez, uma linha do que a empresa está seguindo e ela pode acabar sendo cancelada pela própria empresa. Mas a gente vê aqui construções de marcas distintas, entendendo que as pessoas agora elas têm chance de falar um pouco mais sobre quem elas são e quem está assistindo também está deixando mais, elas querem mais ver um pouco do lado real. Não só o lado bonito, o lado do sucesso, o lado do que está funcionando. Acho que até para mim é um pouco de exaustão do modelo, sabe? O modelo uhum, do Instagram de trazer muito sucesso, né? A gente vê índices cada vez mais altos de ansiedade, né? O pessoal mais deprimido. As redes sociais elas contribuem negativamente muitas vezes para sua autopercepção. Quando você vê que todo mundo está indo bem, só você está indo mal, você nem sabe que as outras pessoas também estão indo mal em outras coisas, você fica com aquela impressão, né? Ah, só eu que não estou conseguindo, só eu que não sou capaz. E se a gente consegue agora expor nas redes formas mais autênticas, aqui, de novo, né? Não é mostrar tudo, né? Não é um Big Brother, não é você uhum, abrir, não é um reality show. Ninguém quer ver reality show, mas se você consegue equilibrar um pouco mais os aspectos positivos, também com o aspecto de, puxa, eu tô com dúvida, eu tô com dificuldade. Acho que uma das coisas mais legais eu ter assistido mais recentemente, né, depois que vi Duna, o Villeneuve, né, trazendo aquela parte artística dos filmes, é muito legal ver ele comentando: ah, isso eu tentei, isso eu não consegui. Ele não chegou lá e falou: não, esse aqui é o filme, é a obra máxima, é assim que deveria ser. Ele falou: ó, eu tentei respeitar o que o Frank Herbert escreveu, essa era a minha visão, tentei ajustar isso, olha, não ficou tão bom. Esse aqui eu tentei fazer desse jeito. Então, quando você vê um pouco esse que nos filmes a gente sempre olha, né, assiste para aqueles que gostam, né, que é ao lado dos bastidores, você vê que tem muita coisa que foi sem querer. Você vê que tem muita coisa que não foi aquele acertou, porque a pessoa falou aquela coisa, foi uma frase que o ator, o atriz soltou e pegou, virou bordão. Então, muita coisa não é planejada. uhum. E talvez aqui, quando a gente está falando de marca pessoal, também é um pouco disso. Se tudo que eu fizer precisa ser premeditado, precisa ser planejado, estruturado, escrito, na verdade eu estou vivendo um personagem. E claro, há pessoas que vivem personagens, né? Tem perfis em redes sociais que foram construídos como personagens mesmo, né? Uma tipo Sim. uma novelinha, você até assiste, né? Um amigo meu até falou, né? Estava conversando com a filha, falou, gente, mas você não viu que aquele casal é fake o que eles estão fazendo? A mulher está acordando maquiada, não existe isso, né? Então assim, o blend que a gente tem entre real e ficção é grande hoje, né? É possível você criar uma ficção que pareça muito real. E como a gente tem baixo nível de atenção, qualquer coisa que você assiste, você lê, você guarda muito pouco. Então, como é que a gente trabalha nesse meio, tentando trazer, por exemplo, conteúdo útil, conteúdo que agregue, que as pessoas possam ver, que não é simplesmente você está tentando se vender, mas você está tentando ajudá-las a poderem entender mais o assunto ou se desenvolverem. E aquela ideia de que o marketing de conteúdo, ele não é simplesmente você ficar aqui falando, olha, compre, 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 Exatamente. né? Ou fazer um overload. Eu vou agora falar com você, Luciano, vou te fazer 20 perguntas, né? Eu sou coach, então vou te fazer 20 perguntas. No final você vai querer me contratar, porque depois que eu te fiz essas perguntas, você achou que, realmente eu não sei nada, eu preciso desse sujeito aqui para me ajudar, né? Uhum, E eu acho que aqui a gente está buscando o quê? Uma construção de marca, né? Pelo menos das pessoas que eu convidei, que não fosse essa coisa mais agressiva, sabe? De, uhum. olha, eu vou te expor um problema para daí eu poder vender minha solução, né? Quase que aquele, eu já preparo a isca para poder, né, pegar depois o peixe. Não, aqui as pessoas que estão construindo marca pessoal, né, dos que eu convidei, eles buscam entender melhor quem elas são, com quem elas estão conversando e trazer conteúdo que seja útil, entendendo que, puxa, vai chegar um momento em que, quando você precisa de um profissional, se você for a primeira pessoa da referência dela, o top of mind, ela vai falar com você. Porque ela já estava olhando aquilo, né? A gente sabe que, né, no processo de desenvolvimento humano, especialmente, muitas vezes.
a pessoa não está no momento certo. Sim. Né? Às vezes ela conversa com você, daqui a pouco tem clientes meus que conversaram 2 anos atrás comigo. Depois falou, "Ó, agora é hora de fazer, mas lembrou de você, né? Gostou do contato que você teve. E não é aquele, ai, agora ou nunca, né? Tem que fazer, porque se você não fizer, é a única oportunidade que você tem. E aí você pega todos aqueles vieses cognitivos e monta uma estratégia vencedora para a pessoa, depois que assistir 3 vídeos seus, falar, meu Deus, eu tenho que comprar, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Acho que a gente tem espaço para fazer diferente. É isso, fantástico. Esse negócio que você falou do tempo, isso é muito maluco. Há uns bons anos atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa de uma empresa dizendo assim, Lanes, eu queria saber se você tem a data tal para você fazer uma palestra aqui na empresa. Aí eu falei, peraí, você quem é? Ah, eu sou fulano de tal, trabalho na empresa tal, coisa e tal. Queria saber se você tem essa data para fazer. Mas você me conhece? Como é que é isso? Você já quer fechar a data, né? Não, eu assisti uma palestra sua em um congresso há 7 anos atrás, conversei com você e guardei o cartão. E agora chegou o momento. Olha que legal. E aqui é onde eu gosto de pensar que marca é a impressão que você deixa nas pessoas. Uhum, Né? Mais do que, sabe, um logotipo, né? Tem muita gente, eu gosto de artes gráficas, de design, etc, né? Mas a marca não pode ser simplesmente um logotipo ou simplesmente uma fonte, né? A gente às vezes fica muito, fica com aquilo como pessoas, mas na verdade o que fez diferença, por exemplo, foi o contato que você teve, você foi uma pessoa acessível, provavelmente a pessoa conversou com você e exatamente. falou, puxa, gostei dessa conversa, a gente nunca sabe, um dia a pessoa chegou na pessoa e falou, agora eu preciso de você. E aí ela te achou. Então, assim, olha que legal quando a gente pensa, né, em marca como algo mais de longo prazo, né? Isso até conecta com o artigo que eu escrevi, para não parecer simplesmente que marca é o quê? Ah, como é que eu faço para poder me vender mais agora? Uhum, Acho que assim, tem técnicas, tem pessoas que trabalham só com isso, não é a linha que eu sigo. Eu acredito muito mais no relacionamento de longo prazo, uma construção de imagem a longo prazo, que no final ela vai render juros para você, né? Aquilo que você sim, construiu no passado não se joga fora. E aí poder você ter, né, intencionalidade naquilo que você está dividindo e consistência, né? Pode ser sim. que mude, claro, né? Acho que algumas coisas que eu pensava 6, 7 anos atrás, quando eu comecei com pontos fortes, e hoje mudou. Mas eu vejo como evolução, não é simplesmente uma contradição, né? E mesmo se mudar de ideia, o que que é legal? Eu posso ir lá e falar, olha, eu mudei de ideia, eu pensei e agora é isso. Eu não preciso estar coerente e me amarrar a uma ideia simplesmente porque aquela é a minha marca. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente tem um problema. Aí você fica Uhum, ancorado, né? E com aí certeza. entra naqueles Uhum, quadrados, né? Quadradinho, aquela caixinha, que muitas vezes empresas acabam sofrendo, né? Porque ela se enquadrou naquilo, agora se falar qualquer coisa fora, já fala, ah, não, mas isso vai contra. E claro, você tem que entender, né, para quem você está falando, como você está fazendo, porque se você fizer algo também muito extremo, você perde a mão e as pessoas que você gosta não te seguem mais e as novas também não gostam. Então, né, para aqueles que já conhecem, vocês podem ver diversas marcas que tentam fazer um pouco mais de escândalo. Faz parte, no final, o que eles estão exatamente. falando. Olha, eu gosto de gente que gosta de escândalo. Então, até para você pensar, se você segue aquela marca, você gosta de escândalo. Então, Sim. né? E agora, aqueles que estão mais procurando alguma coisa, né? É, eu gosto, quando eu penso aqui, né, sobre marcas, sempre lembro carros, né? Porque carros sempre investiram muito na questão de marcas e na questão de uma construção, de uma emoção, né? Você não vê um carro sendo vendido simplesmente porque ele é forte ou porque ele é bonito, não. Ele sempre traz uma imagem, igual perfume, né? Eles trazem elementos que a gente não captura na hora, mas que são mais conceituais e que mexem com, né, nossas emoções, né, nossas percepções. E aí, quando a gente pensa em carro, o carro já tem aquilo, né? Puxa, você quer algo mais inovador? Você já sabe que certas marcas vão colocar o último modelo de tela LED, né? Só que você já sabe o que você espera. Tem outro que fala, olha, ele vai ter um pouco mais simples, não vai ser tão arrojado, mas vai te entregar um bom motor. Se você tiver claro nas expectativas, eu acho que é muito mais honesto quando você faz a compra, né? Daí você não sai Exatamente. iludido. Eu acho que essa é a ideia. Legal. E falando dessas pessoas sensacionais que você convidou, deixa eu nomeá-las aqui para quem está nos Uhum. ouvindo ficar com um gostinho na boca de ir lá ler esses artigos e em breve assistir o vídeo com cada uma delas aqui. Então nós temos a Nemiliati, Ana Paula Alfredo, Bel Freitas, você, Caleb, Cristóvão Vanderlei, Karina Del Carlo, Gabi Piumbiato e Rômulo Correia. Que time, hein, meu amigo? Então, gente, várias dessas pessoas eu conheci ano passado. Nós participamos também de um programa do LinkedIn. Então, aqui, só para vocês saberem, né, a escolha foi prioritariamente vendo pessoas que publicam para o LinkedIn, né? A gente tem Uhum, mídias sociais como Instagram, Facebook, mas aqui, quando a gente pensa do lado profissional, vemos que o LinkedIn ele traz para a gente uma possibilidade, uma construção consistente de marca, sem você ser marqueteiro demais.
O Instagram ele tem uma exigência de você estar postando constantemente, como ele é muito visual, então você tem que às vezes apelar muito e você tem que ter uma escala enorme para poder fazer, né? Para aqueles que querem fazer, eu falo, olha, é praticamente como se você quisesse estar na televisão. Antigamente, né, no final do dia, para aqueles que ainda assistem, né, e lembram, provavelmente você tinha sempre um banco que patrocinava um jornal das 10 ou 11 da noite. Sempre repetia a mesma Uhum. frase todos os dias, todos os dias. Até uma hora que você guardava, né, aquele slogan e ficava na sua mente. O Instagram, para mim, funciona muito nesse modo, né? Então você tem que ficar repetindo, 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 e aí torce, né, para as pessoas com baixo nível de atenção poderem, né, dar um pouquinho de atenção para você. Quando eu olho para o LinkedIn, acho que ele tem a possibilidade, por ser uma rede que valoriza a escrita, de você ter um diálogo mais interessante com as pessoas, para elas poderem entender melhor suas ideias, para você poder debater junto com elas. E eles têm incentivado isso, né? Então a gente participou de um programa que é o programa de editoriais. Eles lançam a cada 15 dias tópicos, a gente discute em cima desses tópicos. Então, cada pessoa põe um pouco seu ponto de vista em cima de um tópico, que é o tópico corrente, e depois eles selecionam alguns dos autores, por exemplo, para dar destaque. Então, a ideia é não tem resposta única, né? Você pode Uhum. ter perspectivas diferentes falando sobre a mesma coisa, e acho que isso que traz muita riqueza ao debate. Com Então, aqui certeza. eu convidei pessoas que escrevem para o LinkedIn, então, todas elas têm perfil lá dentro, algumas são top voice, né? Top Voice é um programa do LinkedIn em que é, pessoas dentro do LinkedIn eles selecionam pessoas, usuários. A gente não é empregado do LinkedIn, a gente não paga para poder ter o selo. É uma coisa que assim, a gente nem sabe como é que entrou. Só sei que fui convidado. Um dia abri de manhã, chegou um e-mail, falei, gente, o que que é isso, né? Daí eu falei, olha que legal. Daí cliquei lá, tava lá, adicione o selo, né, ao seu perfil e faz parte, né? Daí agora a gente recebe algumas informações e tudo, mas é um programa que também a gente pode perder o acesso, né? Caso pare de publicar, né, ou faça alguma coisa que viole os critérios internos que eles têm, a gente também perde o selo, né? O que é Perfeito. interessante é que a gente está numa rede em que você tem aqui no Brasil milhões de usuários, mas menos de 1% que está realmente postando conteúdo constantemente. Então você Uhum. tem muito mais né, uma quantidade enorme de pessoas que estão consumindo conteúdo do que criando conteúdo. Dessa forma, é muito interessante que você possa criar seu próprio conteúdo, porque provavelmente vai chegar em pessoas que, né, a rede é grande, né? Você não precisa ser tudo para todo mundo. Se você Exato. começar a escrever, né, coisas que têm a ver com você, com o que você acredita, souber trabalhar hashtag, né, seguir aqui várias das dicas, né, que diversos autores colocaram, acho que é um caminho bem interessante para você ir construindo sua própria marca. E talvez Legal. aqui eu traria que o mais importante é não fica com aquela ânsia de, eu preciso ter tudo pronto, senão não vou poder começar a fazer. Vários aqui começam postando, a gente, assim, não é todo post que fazemos que dá certo. Com Tem post certeza. que dá 1.000, tem post que dá 100, tem post que dá 10.000. Isso assim, depende muito, né, de quando você postou, o que que você postou, o que que aconteceu e o algoritmo trabalha para fazer essa parte, né, de viralizar. Mas a constância é um ponto importante. Uhum. Então, para qualquer um que quer fazer, não adianta, eu postei 2 vezes hoje e daqui a 2 meses eu posto. Aqui, quando a gente tá falando, por isso que a gente trouxe, né, que é construindo marca pessoal, porque não é uma coisa simplesmente que você, vou pagar uma agência, vai fazer uma identidade visual, vai montar 2 ou 3 textos e eu faço. Não, é um trabalho, né? É considerado parte do seu tempo alocado e dedicado para você poder postar conteúdo, interagir com conteúdos dos outros, né? Entender melhor como a ferramenta trabalha, olhar a parte analítica para ver o que está dando resultado ou não. Então tem todo um lado, né? Se você olhar como, puxa, eu quero alocar parte do meu tempo ou parte, né, do meu investimento em marketing para fazer isso, Certo. porque todo mundo que fez aqui escreve bastante, né? Por isso que Uhum. quando a gente organizou o dossiê, eu até falei, até comentei com você, puxa, então, para a gente poder fazer, né, um time rápido, uma produção de conteúdo de qualidade em baixo tempo, o que que a gente precisa? Gente que escreve. Não adianta ser a pessoa que agora acordou e falar, agora eu vou escrever. Não vai rolar. Mas gente que É, já escreve. e como eu escrevi lá no meu editorial, né? Vez por outra, eu solto essa frase aqui de uma grande filósofa, dona Ana Terezinha, minha mãe, que ela sempre me disse assim, filho, se você quiser alguma coisa bem feito e rápido, peça para pessoas ocupadas. Cara, nada mais verdadeiro. Nada mais verdadeiro. Isso se mostrou verdadeiro aqui. Mas na sua apresentação do dossiê, Hum,
no finalzinho você faz uma série de alertas aqui que eu quero ler, que eu achei sensacional, cara, sensacional. Então você diz assim: alertas. Não espere desse dossiê uma fórmula pronta. Não espere desse dossiê convergência entre ideias. Não espere desse dossiê o guia de como se tornar um top voice. Aproveite a experiência de cada autor e construa sua própria marca pessoal. Amei isso, Caleb. É, aqui, né, é assim, por isso que a gente até vai um pouco na contramão, porque vai ter várias pessoas que vão falar para você, é assim que você faz, ó, segue o passo A, passo B, Exatamente. passo C. E Exatamente. assim, eu vejo um mérito em fazer isso, você seguir, né? Às vezes pode ser que você não tem nada, então se você seguir um profissional que tem uma metodologia, um passo a passo, pode ser um caminho. Mas assim, o que eu considero que é muito incrível nas redes sociais é que como não tem fórmula pronta, você tem que olhar o que o algoritmo está respondendo. Porque, por exemplo, tem pessoas que eu conheço, puxa, tem muito mais seguidores do que eu, mas você vai ver as interações são muito menores. Uhum. Então, às vezes, você pode caçar, não, vamos lá, primeiro vamos adicionar aqui 20 mil seguidores. Quando você tiver 20 mil, aí você vai ser alguma coisa. Bem, eu consegui meu Top Voice com 5 mil seguidores. A gente tem gente aqui, né, que não tá com esses números enormes. O Top Voice no passado podia ser só, né, que era celebridade, era meio que essa ideia de influência. Eles mudaram, eles querem agora mais líderes de opinião, líderes de pensamento, gente que está escrevendo conteúdo novo. Porque senão, sabe qual que é o risco? É a gente querer publicar meme todo dia. Então vamos publicar os Sim. memes? Porque aí todo mundo vai, né? Eu vou fazer uma frase de motivação para você, uma foto bonitinha e falar, gente, vai que dá certo. Vou colocar vocês, né, né, fazer aquele barulhinho que todo mundo vai lá postar. Aí sexta eu vou pôr sextou, agora bom fim de semana para todo mundo. Aí tudo bem, você está gerando um movimento. Mas não necessariamente isso vai se refletir positivamente para a plataforma, porque o que que ela está buscando? Se ela está buscando conteúdo, e aí, pensando que agora a gente tem inteligência artificial rodando por trás para poder analisar conteúdo, você tem que postar palavra-chave, tem que ser, sabe? Aqui, talvez, né, vocês vão ver, cada um dos autores é especialista em alguma coisa. E eles postam sobre o que eles são especialistas. Se você só ficar dando tiro para todo lado, o algoritmo não sabe. Eu brinco que assim, no LinkedIn, se você coloca que você sabe de tudo, ou você vai virar CEO, ou você vai virar estagiário, porque você vai ser alguma pessoa que, sabe, é uma posição tão, né, tão ambígua, que ou você Uhum. está no topo, ou você está, né, no começo. Você tem que, por mais estranho que isso pareça, né, você tem que ser seletivo no conteúdo. Quando você posta alguma coisa, o algoritmo vai ler. Então, se você fala muito de um assunto, ele vai te retornar coisas desse assunto porque ele acha que você se importa com aquilo. Então, aqui é meio que né, a gente que veio, né, das exatas e tudo, a gente tem o conceito de garbage in, garbage out. Uhum. Então, cuidado com o que você alimenta, porque ele volta. Então, se você começar a escrever muito sobre alguns assuntos do LinkedIn, você vai ver, vai começar a aparecer posts e coisas relacionadas, e depois você fala, mas não era isso que eu queria. Bem, preste atenção no que você dá like, no que você faz, seja intencional nisso, né? Porque daí você vai poder guiar o algoritmo a seu favor. Entendendo que Exato. ninguém sabe o que está escrito por trás do algoritmo, nem como ele funciona. Todo mundo só sabe que, olha, eu percebo certas coisas, né? E Muito inteligência bom. coletiva aqui ajuda muito. Com certeza. Caleb, vamos falar um pouco sobre o seu artigo, né? O seu artigo se intitula Uma Marca que Transcende Você Mesmo, né? E aí você começa escrevendo assim: que emoções evocam os nomes? E aí você traz uma série de nomes: Ayrton Senna, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Nelson Mandela, Bruce Lee, Mahatma Gandhi. E sabe que quando eu li a primeira vez o artigo, né? Foi interessante que me veio uma outra pessoa à mente, Hum. é, que acabou de apagar o nome dele na minha cabeça, o que fez o Matrix, Ah, o Keanu Reeves? o Keanu Reeves. O Keanu Reeves é um cara que tem uma marca, mas essa marca dele pelas fotos e filmagens dele andando de metrô, sentado na rua conversando com um mendigo, sentado na rua apreciando os pássaros. Então, assim, é uma coisa, vamos dizer assim, completamente anti-marketing, né? Fazendo coisas comuns que pessoas comuns fazem, mas ele, como uma estrela, não combina ele estar ali, né? Então, ele fixou uma marca de uma pessoa simples, uma pessoa autêntica, de uma maneira super tranquila, né? Verdade.
né? Às vezes a gente vê mais pessoas, você não vê ele se autopublicando, né? Ele fazendo Exato. autopropaganda. Ele passa e depois fala, mas era o Keanu Reeves, olha ele, né? Ele é gente como a gente, ele é um cara legal. E aí isso só constrói, né? E você vê a importância que ele dá para os personagens que ele faz, né? Ele não quer fazer qualquer personagem, não é qualquer. Então, assim, há um cuidado. Né? Claro, né? Toda estrela de Hollywood aqui, né, é super bem assessorada, tem um montão de coisa. Dentro das linhas do que é possível fazer, ele tem realmente uma abordagem muito legal. E aí ele é conhecido, né? Ele fez depois o John Wick, super famoso. O filme funciona por causa dele, praticamente. Sim. Assim, a filmagem é linda, assim, cores, né? Diagramação, é muito bonito, né? E é o pessoal que trabalhou no Matrix com ele, né? O cara que é o diretor, né? Ele foi um dos dublês do Keanu no Matrix. E aí Uhum. disso, né, ele chegou com um amigo e falou, gente, a gente entende muito da cena de ação. Será que a gente não consegue também fazer um filme que seja prioritariamente ação? Que normalmente o diretor de ação, o que que é? É quem só faz as cenas de luta, né? Que tenta encaixar na história. Uhum. Bem, eles, né, o que eles fizeram aqui foi, ó, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um filme de luta com história. E aí tem o John Wick aqui que tem cada vez mais longo, né? Eu falei, gente, daqui a pouco, se fizer os 5, vai ter 6 horas de duração. E eu fiquei assim, assistindo na tela, eu falei, gente, não é possível assim. É igual Duna, né? Tem alguns filmes que quando você vai pro cinema, você fala, gente, eles sabem usar a tela. Sabe usar a tela, o som alto, né? As imagens gigantes, é filme para assistir no cinema, o impacto é outro, né? Exatamente. Aqui no seu artigo, ó, pessoal, fica aqui o alerta hein, que eu sempre dou, né? Nenhum vídeo substitui a leitura. Então, cara, leiam todos esses artigos aqui com muita calma, uma xícara de café, de chá, uma cervejinha, do jeito que você quiser, mas leia com muita tranquilidade, porque tem muita informação. E aqui no seu artigo você conta toda a tua história e você faz uma amarração muito legal, porque você mostra como foi que você aprendeu a cuidar de marca pessoal, né? Como foi que você foi instigado a cuidar da tua carreira, né? Então, você conta que você, quando você estava lá no Bank Boston, você ouviu, aqui não tem plano de carreira. Plano de carreira é você que faz, negão. Então, corre atrás. Nós te disponibilizamos isso, 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 o resto é com você. Como foi? E aí você diz, eu fiquei chocado. Tinha aquele negócio, né? Não, eu vou ter um plano de carreira, já tá tudo feito. Eu só tenho que É, seguir, né? E de não, repente mudou tudo, né? Como é que é isso, meu amigo? Então, minha referência quando era mais novo era o pessoal que estava na IBM, que ficou a vida inteira trabalhando lá e depois, quando se aposentar, virava consultor. Então, fala, nossa, né, que legal. Empresas poderosas, grandes, né, aquela coisa de multinacional. Aí, quando eu entrei no Bake Boston, esse programa de novos talentos, eles primeiro contam assim, olha, a gente tinha um programa de training, mas a gente desativou. Sabe por quê? Porque o pessoal vinha, aprendia e depois ia para a concorrência. Então a gente decidiu agora fazer um programa de estagiários com formação de trainee, mas não vai ter job rotation, sabe? Não vai ter toda aquela estrutura. Uhum. Eu falei, poxa, cheguei atrasado, né? Eu devia ter me informado. Se eu tivesse nascido antes, eu teria participado aqui do programa de trainees, né? E eu E conhecia, assim, tinha. atrás disso também tinha uma mensagem assim, né, do baixa sua bola, né? Uhum. Porque esse É, auge de programa trainee, meu Deus, o pessoal entrava na empresa com um salto no S15 que era absurdo, ficavam insuportáveis. então, a pessoa já acreditava que depois do programa de trainee ia virar diretor, né? Era mais ou menos aquela Exatamente. visão. Em 2 anos, 3 anos presidente, né? Assim, o Uhum. negócio. Então, aí, como eles fizeram essa revisão e eu participava do programa de estágio, tava lá, né? Novo lá, pensei, opa, não, mas como assim? Ah, se você quiser mudar de área, vai, ó, a gente aqui tem restaurante coletivo, senta, manda um e-mail pro gestor, troca uma ideia, senta, a gente é super aberto aqui para poder ter movimentação interna. Então, o que foi legal é que eles trouxeram, a gente tem um ambiente aberto, que é propício a você poder explorar. Se você gosta mais de uma área, vai para lá, vai para outra, a gente não fica aqui querendo fazer silo. Isso foi Uhum. muito bom, né? Acho que a gente tinha uma cultura corporativa no Boston muito boa. Eu lembro que o Boston School, que era a universidade corporativa, fazia todos os cursos, era tudo autoinscrição. Abria segunda-feira, eu já marcava, 7 até 9 da noite, lá no centro da cidade, perto da Líbero Badaró, saía às 10 para pegar o metrô para voltar para casa. Mas assim, com uma alegria de falar, gente, eu tô aprendendo muito aqui. E a ideia o que que era? Olha, você vai aprender de soft skills, vai aprender de coisas técnicas, aprendi mais sobre Excel, programação, tudo com curso interno lá dentro. E o que que eles falavam? Olha, aprende, procura, entrega,
entende como o jogo funciona e vai embora. Agora não fica aqui esperando, né, que seu chefe vai te levantar, que vai fazer, né? E eu fui aprendendo com o tempo. Então foi meio assim, se vira, a gente vai ter uma infra que vai te dar estrutura, suporte para isso, mas assim, não vai acontecer se você não correr atrás. E é muito interessante porque nesse movimento que você fez, eu tenho certeza que você lembra de N colegas que olhavam para aquilo e falavam, cara, que trampo, meu, não tô afim disso, não. É verdade. Não, tanto que você vai vendo esses programas, não fica muita gente até o final, né? Então, apesar do processo seletivo ser rigoroso e tudo, mas no final também as pessoas que continuam, eu posso lembrar agora de poucos estagiários que estavam lá comigo e que continuaram. Porque daí tem a ver com, né, cultura corporativa. Na época, o Bank Boss e o Citi eram grandes concorrentes, então o Citi ainda tinha, né, Uhum, outros programas mais formais, então o pessoal ia para o Citi. Então, assim, a gente tinha um pouco desse momento de mercado, né? Mas era bem diferente mesmo de outras instituições, né? Quando eu cheguei no Itaú em 2007, já havia outra cultura, outra forma de pensar. Lá já tinha um pouco mais de estrutura, lá tinha algumas carreiras. é, Vamos dizer assim, tipo trainee, né? Programas específicos de formação gerencial, coisa muito legal. Realmente, uhum, assim, se você fosse alto potencial e eles quisessem investir em você, você tinha toda a condição do mundo de fazer um MBA numa faculdade americana de primeira linha, paga pela empresa, e depois você ainda voltava e recebia, sabe, assim, tinha coisas bem, né, benefícios muito bem construídos lá dentro, né? É, mas cada corporação com sua cultura, né, e sua forma de valorizar seus talentos. legal. Caleb, conta aqui para nós, qual foi o impacto que teve em você conhecer a metodologia dos talentos e pontos fortes para você tomar mais noção de quem era você, qual é teu papel no mundo e depois associar isso com marca pessoal. Ah, muito bom. Aqui, quando eu fui fazer, né, a questão de pontos fortes, eu queria me entender melhor e poder ajudar mais pessoas com a ferramenta que eu achava muito legal, né? Ela trazia um lado de o que que as pessoas podem se destacar, né? Como é que elas podem ser mais felizes no trabalho e mais produtivas. Então, para mim, tinha muito desse, poxa, eu acho que pode ser muito bom eu conversar com as pessoas de uma forma mais estruturada, utilizando, por exemplo, o assessment, que ele vai te dar certos parâmetros e facilita a conversa. E até hoje eu vejo que esse é o grande trunfo que, né, que a abordagem traz, mais do que uma metodologia. À medida que eu fui aprendendo mais sobre coaching, eu falei, opa, como é que eu investigo mais para saber, né, o que está na pessoa do que o que, por exemplo, a ferramenta externa traz? Mas o que eu noto é que a ferramenta externa, muitas vezes, ela traz as palavras que a pessoa não tem. Então é Hum, quase como se você, sabe, uma colinha, olha, já pensou um pouco nisso? É mesmo. Daí deixa de ser aquele, eu acho que eu sou meio assim, assado. Então, para mim, quando eu respondi o teste, né, um dos talentos que apareceu foi individualização. E pela primeira vez eu consegui dar nome para algo que eu achava que era um jeitinho meu. Eu sei o jeito das pessoas, eu sei lidar com as pessoas, mas como assim? Eu percebo o que que elas gostam, eu converso sobre o que que elas gostam, então eu não tinha muito como até definir ou explorar melhor essa característica minha. A partir do momento que aquilo ganha um contorno, é quase como você falar, tá bom, ó, agora que você tem, né, uma figura, você consegue trabalhar em cima dessa figura. Ela é perfeita? Não é. Mas ela te traz algo para você poder olhar, né? uhum, Igual a Terra é redonda, não é redonda, né? O formato dela não é exatamente, mas redonda é uma boa aproximação, né? Aqueles exercícios de física todos que a gente sabe que é tudo aproximação, não é exato. Mas pelo menos dá para entender o conceito. Eu consigo trabalhar em cima. Aqui eu acho que é muito parecido com isso. São construtos que ajudam a gente a conversar melhor. Isso ajudou a me entender melhor, por exemplo, minha esposa, entender melhor meus amigos, a partir de, opa, entendi. Eles gostam mais de algo que tenha mais a ver com rotina ou disciplina. Não, esse aqui gosta mais de criar. E como é que eu posso, então, conversar melhor? Me ajudou como coach a estar mais curioso sobre as pessoas. Acho que isso foi legal. O tempo, né? No começo a gente quer muito, eu entendo essa ferramenta, eu sou especialista, então eu tenho que dar devolutiva, né? Senão, como é que eu vou agregar valor? Aqui eu vejo hoje muito mais o agregar valor em como ajudar a pessoa a se perceber melhor, como ajudar a pessoa a poder se explorar mais e entrar naqueles campos onde ela se sente à vontade para poder explorar, desafiando aos poucos, de uma maneira construtiva, né? Como uma parceria. E aí eu acho que isso me trouxe muito para a marca pessoal depois, por quê? Porque na época, quando eu fiz a formação, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, o pessoal tem que saber mais, né? Eu tenho uma marca uhum. forte agora, né? A Gallup que fez. Daí eu fui olhar na internet, falei, gente, mas cadê o suporte? Cadê o meu McDonald's aqui para me ajudar a divulgar, né? Eu posso ter uma franquia aqui, mas eu preciso, né, da propaganda todo dia do Big Mac lá, né? Eu preciso das coisas, né, na rua, as pessoas vendo para vir na minha lojinha, né? Como Exato. é que eu vou abrir a minha, como é que eu vou abrir a minha lojinha pessoal falando de um assunto que o pessoal conhece pouco?
E foi nisso que pensei, então agora eu preciso, já que eu acredito na ideia e vejo o poder que ela tem, vou investir para poder levantar a ideia junto comigo. Uhum. E É, foi aí que eu fui trabalhando até virar um nível dos pontos fortes. com certeza. E é interessante que eu comecei na consultoria aí com palestras há 26 anos atrás, né? E no começo eu tive uma dificuldade muito grande, porque o mercado, o pessoal que dava curso para você ser palestrante, coisa e tal, todos eles tinham uma receitinha que passava muito por você montar uma palestra, escrever a palestra, decorar a palestra, ficar repetindo ela na frente do espelho, e eu não conseguia fazer aquilo. Só muitos anos depois eu fui descobrir que eu não conseguia fazer aquilo, que tem dois pontos que para mim são muito fortes: espontaneidade e autenticidade. Então, decorar uma palestra, para mim, meu, violentava tremendamente esses dois valores, que para mim são muito fortes. E eu assisti vários palestrantes famosos várias vezes, e eu constatei que eles falavam as mesmas coisas, a mesma piadinha, no mesmo momento. E quando você assiste a primeira vez, você fica encantado. Uau, como o cara é bom. Na segunda vez, você vê, ele programou isso. Na terceira, puta, é tudo ensaiado. E aquilo para mim quebrava o encanto, né? E aqui também, nesses nossos papos aqui, muitos autores falam comigo antes, então você vai passar um script antes? Eu falo, não, um dos valores aqui é espontaneidade. Tá, mas o que vai acontecer? Vai acontecer o que tiver que acontecer, fique tranquilo. Então, eu acho que esse autoconhecimento também é fundamental, né, para você construir uma marca autêntica, né? Sim, eu acho que tem pessoas que se sentem. Vai, vamos trazer diferente. Eu entendo que cada pessoa se sente segura de alguma forma. Uhum, Para aqueles que precisam de mais estrutura, você saber antes, poder estudar antes, ensaiar antes, vai te dar segurança. com certeza. Muitas vezes o que a marca falha é quando você está inseguro. Então, se você é melhor na espontaneidade, vai lá porque você está mais seguro lá. Se você é mais do preparo, vai lá que você está mais seguro lá. Inverter dá problema. Então, o Luciano, num negócio todo programado, não se sente seguro. Aí vai falhar, não vai conseguir fazer aquela piadinha naquele segundo, mudando a entonação tal, e o pessoal não vai rir, né? Não vai Exatamente. conseguir fazer botar aquele vídeo de impacto, o pessoal chorar. Então, assim, você entender melhor como você se relaciona e onde você está confortável, isso é super importante. Porque no final, quando você está se expondo para as pessoas estão sentindo se você está à vontade ou não. Hum, Essa é a parte triste, né? Que às vezes a gente pensa que não, não, né? Muitas vezes quem não está fazendo ao vivo, quem está fazendo gravado, você ainda tem chance de, olha, não soou tão bem, vou fazer de novo, né? Igual o pessoal de estúdio fazia, né? Vou uhum, gravar novela, não soou legal, fala desse jeito agora, faz, e os atores e atrizes são altamente treinados para poder, né, incorporar diversas emoções diferentes. Para gente que não tem esse tipo de treino, a não ser que você faça curso de teatro, você tem que saber melhor, opa, como é que eu tô seguro para vier o que vier de pergunta, vier o que você fazer melhor. Tem gente que, por exemplo, para você seria muito mais fácil, já que você é espontâneo, a pessoa mesmo se auto fazer umas 5, 10 perguntas, porque daí ela já treinou antes, daí não uhum. vai ter susto. O Luciano pergunta o que que eu faço, né? Aí desmonta, aí você até olha para o artigo e fala, talvez não escreveu também, né? Não tá tão seguro assim. Que é simplesmente o quê? Uma leitura muito rápida da percepção que você tem do vídeo da pessoa sobre a segurança que ela tem ao conversar, e não tem nada a ver com o assunto dela. Exatamente. Muito bom. Aqui no seu artigo, você coloca uma série de dicas, né? Você coloca de um jeito muito legal, você diz assim: se o Caleb de 2001 pedisse algumas dicas para o Caleb de 2024, eu diria. Então vamos puxar algumas aqui e as demais o pessoal vai ler lá no artigo. A primeira que você diz é: busque ser top of mind no assunto que você domina, num nicho específico. Comenta um pouco disso aí para o nosso pessoal. Acho que uma das coisas mais interessantes, né, isso eu fui vendo também, aprendendo com economia comportamental, é que a gente guarda as coisas em bloquinhos. O bloquinho família, o bloquinho amigos, né? Tudo que a gente tem que guardar algum tipo de bloquinho, senão acessar a informação é muito difícil, o cérebro sofre. Quando uma coisa ela não encaixa em nenhum bloquinho, normalmente a gente fica meio perdido, eu não sei nem, Uhum, né? Ou cria um bloquinho extra, que é no Reels, é um bloquinho extra. Então é tão uhum. relevante que ele virou categoria própria. Mas os outros, cada um entra num tipo de bloquinho. A pergunta é, em qual bloquinho você é a primeira pessoa que a pessoa lembra?
Então, eu vou pensar sobre, né? E aí é legal, né? Se a gente for pensar em top of mind, é você mesmo responder as perguntas. Se você for pensar, né, no médico, qual que é o primeiro médico que vem à sua cabeça? Se você for pensar, né, em alguém que faz um bom serviço X, Y, Z, quem que é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Essa pessoa é o top of mind seu. Uhum, Agora, como é que você pode ser top of mind de mais gente? Porque aí é onde você tem a chance de, quando a pessoa precisar, ela lembrar de você primeiro. Às vezes tem muita gente que é super boa, faz as coisas bem, é profissional, mas ninguém lembra dela. Aí você fala, é triste, né? É, porque no final não é um ranking de o melhor, e não existe um ranking publicado dos top, não sei o quê, né, de cada assunto. No passado a gente até podia ter, né? Então você ia lá e via os rankings, mas hoje o negócio está assim, tem tanto nicho, tanto subnicho, que está muito difícil, né? Se você pensar agora no conceito da cauda longa, né, o que que foi estudado lá? Olha, com a internet eu tenho a possibilidade de falar com alguém no mundo que gosta das mesmas coisas que eu. Então, se você adotar a estratégia de marketing de massa, que é o que o Instagram faz e tudo, é assim, não importa quem é, todo mundo precisa do que eu faço. Eu vou achar mais ou menos uma persona lá e todo mundo que encaixa nisso precisa do que eu faço. Esse aqui requer, assim, marketing de massa. Então você tem que fazer igual a Rede Globo, você tem que fazer igual essas grandes marcas e fica comunicando sem parar esses assuntos. Quando você pensa agora que você pode ter um nicho seu, quem que pode gostar das coisas que eu gosto, valorizar o jeito que eu sou, uhum. é quem vê aqui, né? Da Fit, né? Quase assim, né? É quase como se fosse um, no aplicativo, né? Se a gente pudesse ver se dá Fit, sabe? Mas Exato, como é que eu vejo se dá Fit? O Luciano, né? O que que o Lannis vai fazer? Ele vai publicar coisas sobre o que ele acredita, sobre o que ele faz. E aí quem gosta, não fui com a cara, não fui com a voz dele, não fui com a barba dele, tudo bem. Mas agora, quem gostou e gostou das ideias, e falou, puxa, é legal, eu acho que eu gostaria de conversar com ele. Isso sim, é assim, é você falar, olha, para as pessoas que precisam de mim e que gostam e que têm a uhum, ver, que elas venham, porque o trabalho vai ser mais gostoso, a gente vai se dar melhor, vai ser mais criativo, vai ter menos, né, fricção e provavelmente a pessoa valoriza mais o seu serviço. Então, quando você exato. top of mind de alguma coisa, Uhum, seja top of mind daquelas pessoas que você acredita que daria um bom fit com você. Às uhum, vezes você quer, não, mas eu queria, né? Eu quero ser o coach dos executivos, dos CEOs. Você está preparado para conversar com o CEO? Daqui a pouco você conversa uma ou duas, você fala, gente, mas não é isso que eu queria da minha vida. Então talvez não seja. Então, às vezes você tinha uma aspiração, pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, você tem que ver se tem fit com esse pessoal. exato. Porque senão, na hora H, a pessoa vai falar de uma coisa, você vai olhar e falar, como assim? E no final não vai dar aquele encaixe bom que é Uhum, você não é aquela pessoa ideal para aquele momento, né? De novo, não existe pessoa ideal. Eu acredito que existe muito a questão do momento. Olha, o Luciano e o Caleb, eles são as pessoas ideais para esse momento, agora, que a gente está passando. Talvez daqui a 5 meses não seja mais. E tá tudo bem. uhum, Né? Não é um fit universal. sim. É naquele momento a pessoa mais adequada para poder ajudar você a se desenvolver. Se você pudesse ser essa pessoa disponível para essas pessoas que estão procurando e sua mensagem é consistente, provavelmente elas se lembram de você primeiro. E aí a conversa vai ser muito mais em cima de, tá bom, como é que a gente faz para viabilizar Uhum. questão financeira, questão de tempo e tudo, do que, mas será que seu produto é bom? Deixa eu falar com outras pessoas antes para ver, né? E um Quando a gente ponto, participa de, e um ponto né? importante aqui que você coloca é seja top of mind no assunto que você domina. E é incrível como ainda hoje tem muita gente entrando na consultoria, especialmente de desenvolvimento humano, que é assim, você faz um trabalho para líderes? Faço. Para equipes? Faço. Você faz seleção? Faço. Você faz pesquisa de clima? Faço. O cara faz tudo. E ele tem medo de pegar um nicho no qual ele gosta mais, ele conhece mais e se especializar, ele tem medo de perder mercado, ele tem medo de perder ofertas, mas ele não vê que quando ele dispersa, ele não fixa a própria imagem na cabeça do outro como alguém bom naquilo que ele faz, né? Perfeito. Por isso que isso né, conecta bem com a ideia de pontos fortes, porque o pontos fortes, na verdade, te ajuda a você saber como você se destaca com quem você Uhum, é, né, a sua zona de maior força. Se você entende isso melhor, fica muito mais fácil de você comunicar, porque você não está criando algo artificial. É, às vezes, acho que o grande tentação é que a gente quer sempre todas as oportunidades, como se todas as oportunidades fossem suas. Mas às vezes a oportunidade é melhor para o vizinho. Então, às vezes passa para o vizinho que vai fazer um bom trabalho, mas quando chegar o seu, você vai poder fazer melhor. Aqui, parece estranho, né? Mas quando a gente fala de uma cultura de escassez ou de abundância, acho que vai muito nisso.
Quando eu olho uma cultura de escassez, olha, tem poucas oportunidades no mercado, poucas empresas de consultoria podendo faturar, eu preciso arranjar alguma coisa, porque senão, né, quer dizer, é ou ele ou eu. Basicamente é isso. Uhum, Então, se eu não pegar aqui, mesmo que eu não entenda, né, essa é uma oportunidade. Se a gente olhar agora numa visão de abundância, falar, espera aí, tem outras empresas, não são só essas, tem mais mercado. Onde é que tem mais gente que pode precisar do que eu estou fazendo? Porque no final, se você quer competir fazendo tudo, você precisa ser uma consultoria grande. Porque só uma consultoria grande tem especialistas em cada especialista vertical para poder olhar tudo. em cada área, exatamente. Né? Então, Exatamente. ou você pensa, tá bom, então muitas vezes o que eu faço? Com várias consultorias, eu sou especialista em pontos fortes. Então eu vou lá, faço isso, faça se precisar. Não, mas o principal, vamos fazer pontos fortes, porque aí quando precisa, sou eu. Eu sou o primeiro da fila nesse aqui. No outro, eu posso estar no 10º, sei lá qual lugar da fila tá. Uhum, Mas nesse, pelo menos, você olha, eu sou o primeiro. Se não tiver espaço, ok, na agenda, vai passa para outra. Mas sempre vem primeiro para mim. Então, eu gosto de olhar, né, essa questão de você ser top of mind para isso, para você uhum, não precisar também dar tanto tiro. E depois, como você não consegue especializar em mostrar algo, algo, né, especial que você faz é, você vai entrar num campo de comoditização mais fácil. Porque daí se eu comparar você com outra pessoa que faz melhor aquilo, aí a gente vai olhar preço, daqui a pouco, assim, é difícil competir. E aí é uhum, onde eu acho que é muito difícil, porque você vai competir com consultorias maiores e provavelmente elas têm mais poder de barganha para poder fazer. E provavelmente eles vão contratar alguém que vai fazer o que você faz pagando menos. Então, assim, exatamente. aqui agora, né, defendendo o profissional liberal, as pessoas que estão construindo o próprio negócio, ajude a proteger seu próprio negócio. Exatamente, exatamente. O segundo item que você coloca, que eu vou fazer uma sacanagem. Você diz assim: enquanto os outros fazem zig, faça zag. Eu não quero que você comente nada sobre esse item. Quem quer saber sobre isso, acesse o artigo. Vá ler o artigo na íntegra, você vai descobrir coisas fantásticas lá. Vamos falar sobre o próximo tema, que você já falou um pouquinho, mas vamos explorar isso aqui melhor. Você diz: descubra e desenvolva os seus pontos fortes. A gente vem de uma cultura que nem na escola, né? Tinha português, matemática, geografia, coisa e tal. Você tirava 10 em português, 10 em geografia e 2 em matemática. Você era incentivado a jogar todo o teu esforço em cima da matemática. Então você concentrava todo o seu esforço naquilo que você era ruim para trazer o ruim para a média. E como consequência disso, aquilo que era excelente caía, né? E depois de um certo tempo, nós tivemos uma mudança nessa visão. E essa mudança é, cara, foca naquilo que você é bom. E aquilo que você é ruim, só trabalhe aquilo para aquilo não te estragar, aquilo não te prejudicar, mas bota todo o teu esforço no que é bom. Como é que você enxerga isso e o impacto que isso teve na sua vida e na vida de outras pessoas? Para mim, como gestor de equipes, isso foi muito bom, porque eu conseguia organizar a equipe em torno do que as pessoas faziam bem e elas gostavam de fazer. E aí, hoje olhando, eu falo, gente, o que eu construí é muito parecido com como funcionava a tribo antigamente. Hum, Ah, o Lannis, né? O Lannis é especialista em tal. Então, tudo que precisa, fala com ele. Então, ele tem. Sabe o que que é legal? Ele tem uma identidade coletiva. Isso não é muito explorado quando a gente fala de pontos fortes, mas eu vejo que um dos grandes valores que a gente pode extrair de utilizar a abordagem é o seguinte: cada pessoa ela vira o top of mind da área sobre o assunto. Isso é bom, porque uhum, você é a pessoa que sempre vai ser chamada para ajudar em alguma coisa. Você fala, puxa, eu sou útil, meu lugar é reconhecido, minha identidade a partir daquilo que eu agrego naturalmente. E sabe o que que é? Eu gosto. Então, por exemplo, né, tem exercício que eu faço, eu falo, gente, que tipo de atividades cotidianas te energizam? Daí a pessoa fala, tem gente que falar com as pessoas, tem gente que é ficar na planilha, tem gente que é ficar lendo. Aí é engraçado que a pessoa que gosta de falar bastante, quando ela lê que alguém gosta de ficar na planilha, ela fala, gente, mas isso te energiza? exato. Aí quando a gente vai olhar depois, né, o parte 2 do exercício, tá bom, agora lista as atividades que te drenam, né, que você sai sugado. Aí é Uhum, quase isso, falar com as pessoas. Aí quando uma pessoa entende que, espera aí, aquilo que você gosta tanto, para mim, consome tanto, mas aquilo que você consome tanto, para mim, me energiza, opa, aí a gente tem parceria. Por quê? Porque se eu puder confiar em você, você puder trabalhar comigo para fazer coisas que você faz fácil, você faz com vontade, você é excelente naquilo que faz, gente, vai me ajudar muito e eu contribuo com o que eu tenho. E aí a gente traz o quê? Uma valorização coletiva que é muito parecido com essas coisas de tribo.
Então, quando eu conheço você melhor, eu sei que é, puxa, conversa com ele antes. E todo mundo está feliz em poder ajudar e servir, né? Vira uma coisa que, olha, meus talentos estão à sua disposição, estão à disposição do coletivo, e não simplesmente, olha, eu vou fazer isso aqui para me destacar. Então, aqui muitas vezes, né, a gente está falando aqui de destacar a sua própria marca. Claro, pontos fortes vai te ajudar a falar, olha, eu sou forte nisso, isso aqui, né, é o meu campo de força, aqui é onde eu vou poder fazer mais diferença. Mas sabe o que que é mais interessante? Se você usa esse campo de força e vai ajudar as pessoas, vai fazer trabalho voluntário, vai fazer. Isso faz toda a diferença. Porque no final a pessoa vai ver aquilo em ação e vai falar, puxa, realmente, eu posso contar com essa pessoa para isso. Agora, chama para outra coisa, não tem que ser tudo para todo mundo, Uhum. né? E aqui acho que se a gente for pensar agora em bem-estar, o principal componente é o seguinte: se eu gasto muito tempo da minha vida fazendo coisas que não me agradam, igual a frase que você trouxe no começo, a sensação de vazio é enorme, a sensação de que, puxa, eu só fiz para os outros, né? E eu, infelizmente tem muitas pessoas que eu conheço que acabam falando um pouco disso. Puxa, eu senti que aqui eu gastei 10, 15 anos para satisfazer os outros. Boa notícia é, puxa, você ainda tem, né, muito da sua vida para mudar, então começa agora. Mas por outro lado, dá aquela sensação de vazio, né? Porque no final, você tinha expectativas em relação a esses relacionamentos, mas você não se incluiu neles, né? Então Exatamente. virou, né, um negócio diferente. Aqui a gente está trazendo o quê? Sirva com o que você tem de melhor, entendendo que isso tem valor. E conte também para as relações serem um pouco mais interdependentes. E aqui eu Legal. acho que é onde, né, a sua marca, se ela for uma marca interdependente, puxa, aí eu posso fazer aliança com o Luciano, por quê? Porque ele não é meu concorrente. Se eu não conseguir enxergar pontos de apoio, vai ser sempre, ah, não, espera aí, o Luciano é coach também, é meu concorrente, ah, então a gente não pode trabalhar junto. Porque, né, Uhum. de novo, a visão de escassez, ah, os clientes são aí, ah, então vamos fazer aqui uma fronteira geográfica, sei lá. Mas talvez aqui a quebra de paradigma seja exatamente, opa, tem gente que vai funcionar melhor com ele, tem gente que vai funcionar melhor comigo. Se a gente for junto, a gente tem mais chance de ganhar. Uhum. E é muito legal isso, porque é como, assim, a base do meu trabalho sempre foi em cima de equipes e cooperação. Então, a cooperação era para gente, é para gente, assim, a palavra base. E não é só em termos de trabalho, mas em termos de você trazer isso para a tua vida, você praticar isso. E um dos marcos, isso há 20 e tantos anos atrás, foi uma decisão que nós aqui tomamos de não participar de leilões, né? Empresas que abrem para muitas empresas, você tem que competir com as empresas para ganhar o negócio. Nós nunca entramos nisso, nunca entramos, Hum, porque filosoficamente é contra aquilo que a gente acredita, que sempre vai acabar numa guerra de preço, coisa e tal, e um abraço. Mas aqui eu quero trazer um outro ponto que você trouxe, o teu item 5 aqui das suas dicas, que achei maravilhosa, que é faça boas amizades. E pode parecer, nossa, mas o que que isso tem a ver com fazer marca pessoal, né? Mas o que significa esse faça boas amizades? Aqui é lembrar que pessoas não são simplesmente a parte CNPJ delas, elas não são só o aspecto racional e tudo. E se a gente está mirando no longo prazo, é melhor eu ter amigos que um dia se precisarem, eles me chamam e eu estou feliz em poder ajudar, do que simplesmente transações comerciais. Quando eu olho então o ser humano como algo maior do que simplesmente, olha, lá está um comprador, lá está, né, é meu prospect só, como se fosse, né, uma entidade até desumanizada. Eu vou tratar a pessoa como uma transação. Olha, eu preciso disso para poder vender, né? Então, como é que a gente facilita esse processo para que a venda aconteça mais rápido? Se a gente olha, por exemplo, construção de marca dentro do LinkedIn, uma das frases, né, que a gente sempre usa é: seja interessante sem ser interesseiro. Hum, Aí você fala, gente, mas como é que eu posso ser interessante sem ser interesseiro? Bem, agrega, traz coisas para a pessoa, faz, não precisa toda hora já, então, tá a fim de fechar? Porque ninguém gosta, né, daquela pessoa que exato. fica toda hora, termina uma frase, já fala, e aí, vamos fechar? Uhum. Aí você fala, gente, vamos esquentar um pouquinho, pelo menos, né? Tipo, né? E Vamos dar uns aqui, beijinhos primeiro. exatamente, né? Já vamos lá, né? Né? Então, então tá bom. Então vai ser só. Aí o que que acontece? A pessoa acaba muitas vezes se fechando e só fica no transacional. Uhum. O que que acontece se você perder a venda? O que que acontece se outro levar? Às vezes, se você trabalhou melhor a questão do relacionamento, no longo prazo a pessoa volta para você. Que naquele momento não dava para fazer com você, sei lá o que que era, mas ela gostou de você, né? E viu algo mais. E acho que é aí onde faz diferença. Por quê? Porque às vezes a pessoa está numa empresa, às vezes ela está desempregada, tem N momentos.
Né? Se eu só valorizo a pessoa porque ela tá lá num certo cargo, depois que ela sai, ela não é nada, mas às vezes quando ela sai é quando ela precisa de você. Então tem pessoas que eu conheço que eu trabalhei, né? Fiz workshop, eu trabalhei com equipe e tudo, e depois, às vezes, a pessoa fez um movimento e fala, poxa, eu queria conversar com você. Porque eu sei que você não vai dar papo corporativo, papo institucional para Uhum. mim. Eu sei que você não estava simplesmente, sabe, fazendo, né? E aí uma das coisas que eu coloquei para mim, eu acredito que você também faz isso, Luciano, nas entregas que eu estou fazendo, eu estou mais preocupado com as pessoas do que com a empresa em si, Exatamente. Total, né? Então, às vezes a total. empresa quer certas coisas. Você pode até, tá bom, então você, a maquininha corporativa, eu vou entregar, senão não me contratam mais. Mas, por outro lado, você tem que conseguir aliar isso com o que as pessoas querem. Senão, não vai ter fit. Vai ser aquela coisa que, tá bom, Exatamente. eu tô aqui porque eu não quero, ninguém tá lá porque quer, sabe? Uhum. Aí eu acho que muito do nosso papel como facilitador é falar como é que a gente faz as pessoas quererem estar aqui? E aí a gente constrói relacionamentos. Então, para mim, muitos dos contatos que eu tenho, assim, vão gerando frutos com o tempo. E no final, se você faz parceria com pessoas que têm valores parecidos com os seus, né? Então você fala, puxa, eu tenho esse valor aqui, eu não quero ficar competindo com os meus parceiros. Tá bom, então vamos montar parcerias que gente que não tem esse aspecto mais competitivo. Ah, mas podia. Paciência, tem gente que gosta, tem gente que não Uhum. gosta. Então, o que que fica melhor? Porque daí você sente à vontade. Acho que aqui a ideia da amizade, né, é muito de, puxa, eu tenho colegas que são meus amigos, mas não é amigo que eu preciso estar aqui, a gente visitando todo dia, todo fim de semana. É gente que eu confio, é gente que eu me sinto à vontade de poder falar o que eu penso, de poder falar, puxa, esse projeto me parece legal ou não. Gente que eu não sinto que eu preciso usar um corporativez para me defender. Exatamente. São relações autênticas, né? E Maravilha, digitalmente a gente pode construir isso também. com certeza. É um outro caminho, né? Caleb, para a gente fechar esse nosso papo, quero trazer uma, uma pergunta que você faz no final do seu artigo, e você pergunta assim: gostaria de convidar você a pensar quais emoções e valores você comunica com sua marca pessoal. Cara, que pergunta, meu. Se vira aí. E aí? É, isso para mim é algo bem diferente e eu precisei ir desenvolvendo com o tempo, porque por ter uma formação de engenharia, para mim sempre era muito, né? Uhum, Acessar emoções, assim, eu praticamente desliguei. No passado eu até falava, não, eu não choro, essas coisas aí não precisa, né? E hoje eu choro fácil, né? Eu vejo, me conecto com as emoções mais fácil, apesar de ter ainda dificuldade, né? De poder mapear melhor e tudo, né? Tem gente que entende melhor, mas hoje eu entendo que essa questão da emoção faz muita diferença, né? Porque no final, é, se você é líder e você está deixando um rastro de sangue por onde você passa, não são emoções boas que você está deixando. uhum, Depois, quando termina e você sai, você tinha um cargo, mas ninguém te respeita, ninguém te quer. Aí você fala, eu mando as mensagens, ninguém liga de volta. Claro, você não fez, você não construiu nada com as pessoas. Você exato. ficou aí construindo barreiras com as pessoas. Então, Uhum, assim, eu acredito aqui que as emoções são o que nos conectam de verdade. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais competente, mas se você não tiver no momento em que você perder status, né? No momento que você perder aquilo que era o que te dava valor, quem que vai olhar para você? Quem que vai conversar com você? Quem que vai se importar com você? Será que é só sua família? E aqui eu acho que com profissionais de desenvolvimento humano, a gente tem uma missão muito maior, porque as pessoas que a gente está trabalhando, elas estão nas suas buscas também. Se elas puderem olhar além do contra-cheque, além de simplesmente ganhar mais, ou se destacar no mercado, ou vender mais, e falar, puxa, eu estou realmente construindo alguma coisa melhor para a sociedade, não simplesmente para minha família, acho que aí a gente tem um caminho muito interessante, porque você vai começar o quê? A construir uma sociedade mais sadia, que é o contrário do que a gente tem hoje, porque a gente tem hoje muita pressão, né? A gente tem pessoas quebrando e gente falando, olha, quem é forte não quebra, né? É o uhum. que eu brinco, né? Você fala, então vamos lá, vamos treinar todo mundo em resiliência, né? No final, você só está forçando as pessoas a aguentarem mais, mas daqui a pouco elas não aguentam. Ao invés de considerar melhor, puxa, mas tá adequado? Como é que é? Como é que eu escuto mais? E eu trabalho como coach me ajudou muito nisso, porque Sim. antes, como consultor, eu sempre tinha as respostas, né? Tenho que saber mais que todo mundo, né? Eu sou especialista, então esse peso todo te afasta das emoções, porque você está quase 100% no racional, Uhum. tentando justificar suas escolhas, né? E tudo que você faz. À medida que eu estou trabalhando mais como coach, como mentor, eu vejo como a questão das emoções faz diferença e como isso é importante para a gente no final falar, quer saber? Se no final da sessão a pessoa se sentir ouvida
e pôde dar um primeiro passo, já tá bom, eu não precisei resolver o problema dela. Eu acho que esse peso, né, e eu gosto muito, né, uma das coisas que eu mais gostei quando eu li, né, sobre a revista, quando fui participar da primeira vez, foi que você escreveu, né, aqui a gente não quer, né, ter a ideia do, era fator Curandes, como é que chamava? Era Ah, o furor furor, furor. Curandes. O furor Curandes, né? Ah, eu sou aqui, né? Eu tenho a mágica de como vai resolver os problemas aí, né? A minha performance é resolver o problema da vida das pessoas. E não é. Como coach, muitas vezes não é, né? E acho que a gente, num lugar de parceria e de uma escuta ativa real, quanto mais você se põe nesse lugar de, quer saber? Eu estou conseguindo transmitir emoções para a pessoa poder sentir acolhida, se sentir valorizada, se sentir capaz. Será que ela consegue se sentir empoderada mesmo? Acho que aí a gente liberta as pessoas. Porque se a gente só fizer Exatamente. coisas assim que você falar, ah, tá bom, então faz isso, faz aquilo, né? Que a gente sabe que aí muitas vezes com o mentor você acaba fazendo, você tem um risco, porque a pessoa se sente desempoderada. Meio que assim, se não tiver você, eu não consigo fazer. Uhum. E que tipo de emoção isso transmite, né? Uma emoção de dependência. Então, como é que a gente constrói mais emoções de interdependência e de empoderamento para que as pessoas possam, depois de ter interações com a gente, se sair valorizadas e capazes de construir um futuro melhor? Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Isso vai deixar marcas muito mais interessantes do que simplesmente um logotipo ou, sabe, um branding que é bonito, mas talvez não comunique tudo aquilo que o ser humano pode comunicar na sua integridade. Exatamente. Caleb, querido, gratidão imensa pela sua participação aqui nesse papo gostoso e na coordenação e na escrita de um artigo aqui nesse dossiê que ficou sensacional. Muito obrigado, Luciano. Como sempre, assim, é um prazer e a gente faz as coisas com emoção. Muito bom. E você que ficou com a gente até aqui, você tem uma missão muito importante, meu querido. Primeiro é deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário. O comentário é fantástico porque ajuda a gente a saber que impacto que esse vídeo teve para você, no seu pensamento, na sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, manda para o RH da sua empresa, manda para o seu líder, manda para quem trabalha com você, espalhe esse vídeo. Leva isso para outras pessoas e acesse o nosso dossiê, leia todos os artigos na íntegra, você vai se encantar e descobrir coisas maravilhosas. Nos encontramos num próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração, até breve. Obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.